E depois eu disponibilizo lá no YouTube. Então vamos relembrar. Na aula passada a gente terminou falando sobre o cabo coaxial. Nós vamos usar o cabo coaxial para ilustrar não só o cálculo dos parâmetros que a gente estudou até o momento das linhas de transmissão, mas também por ser uma estrutura bastante usada em sistemas de comunicação. Num dos exercícios da aula de hoje, eu vou mostrar as especificações de um cabo coaxial típico e relacionar os parâmetros que nós estamos estudando aqui no curso com os parâmetros que são geralmente fornecidos pelo fabricante, né? Os parâmetros, vamos dizer assim, práticos, e mostrar que, na verdade, eles estão, obviamente, todos interligados. Então, vai ser unir a teoria com a prática e mostrar como obter os parâmetros que aparecem no manual de um certo cabo e, mais do que isso, né, saber utilizá-los, saber o que esses parâmetros significam de acordo com o nosso modelo. Então, a gente está usando o cabo coaxial como exemplo, porque a geometria dele é mais simples, é uma geometria circular, e no caso da solução TEM, não há variação com ângulo φ, de maneira que a solução é muito mais simples do ponto de vista matemático. Então, o nosso cabo coaxial, até o momento, ele ainda continua com paredes condutoras elétricas perfeitas. Já o interior é formado por um dielétrico que já pode ter perdas, fazendo o epsilon dele, a permissividade complexa. E aí, a geometria é uma geometria simples, onde a gente tem um condutor interno de raio A e um condutor externo, cujo raio é B, logicamente que B é maior que A. E vocês já viram isso em algum outro lugar, mas no finalzinho da aula passada a gente mostrou que esse campo elétrico tem apenas componente na direção ρ, de tal maneira que ele é sempre, como deve ser, perpendicular às paredes condutoras elétricas perfeitas. Enquanto que o campo magnético é ortogonal ao campo elétrico, então ele só tem componente na direção φ. Outra coisa que a gente observa das linhas de campo é que esse campo ele é mais intenso próximo ao condutor interno do que próximo ao condutor externo. Na verdade, se você aplicar uma tensão nessa linha de transmissão muito alta, provavelmente a ruptura do dielétrico vai ocorrer aqui em torno do condutor interno, já que é ali que o campo elétrico, o campo eletromagnético é mais intenso. Bom, nós vimos há 2 aulas atrás que, no caso de meios lineares, homogêneos, isotrópicos e sem fontes, nós só precisamos das 2 equações de Maxwell, a lei de Faraday e a lei de Ampère. E no caso, como o sistema de coordenadas, né, tudo indica que o mais indicado é o sistema de coordenadas cilíndrico, aqui então temos a representação do rotacional do E e do rotacional do H em termos das suas componentes cilíndricas e das derivadas relativas a essas coordenadas cilíndricas, ρ, φ e z, onde na presente geometria a solução TM é mais simples, circularmente simétrica, todas essas derivadas em relação a φ são nulas. E como nós estamos interessados na solução TEM, além das derivadas em relação a φ serem nulas, as componentes EZ e HZ também são nulas. De maneira que, no final, essas 2 leis elas ficam um pouco mais simples. Vou passar mais rápido, tá? Então, zerando as componentes na direção Z do campo eletromagnético e fazendo as derivadas... aqui ainda não fizemos, mas a gente vai fazer na próxima transparência. Fazendo as derivadas em relação a φ nulas. E outra coisa, sabendo que a variação em relação a Z é do tipo exponencial complexa, representando uma propagação nessa direção, essas equações ficam mais simples. Agora sim, fazendo as derivadas nulas.
nós chegamos à conclusão que as componentes que sobram do campo eletromagnético, além delas variarem em relação a Z com a exponencial complexa, como a gente já tinha visto, por exemplo, em ondas planas, na direção, propagando na direção Z, elas dependem de ρ com o inverso dessa dimensão, dessa coordenada, 1 sobre ρ. Ora, mas além disso, a gente sabe que as componentes tangenciais do campo elétrico, que no caso aqui sobrou apenas a componente φ, ela tem que ser nula nas paredes do condutor elétrico perfeito. Tanto em ρ igual a B, aqui fora, ó, no condutor externo, como em ρ igual a A. Ora, mas se a variação do campo é 1 sobre ρ, não tem como você fazer isso nulo em ρ igual a A e também em ρ igual a B. Então só tem um jeito, é que essa componente Φ, ela tem que ser nula, ela não pode existir. E, consequentemente, a componente normal do campo magnético, a componente ortogonal do campo magnético correspondente, que é o Hρ, também tem que ser zero. Então a gente chega à conclusão que esse campo TM no interior do cabo coaxial só tem campo elétrico na direção ρ, representado aqui, ó, por esses vetores azuis, e só tem campo magnético na direção φ, representada por essa curva, por esse arco em vermelho na figura. Colocando, né, uma amplitude arbitrária em cima desse campo, chamei de E0. Então, nosso campo, fasor campo elétrico tem essa expressão. E o fasor campo magnético, basta aplicar a relação de onda TM e chegamos nesta outra relação, que é para o fasor campo magnético. Alguma pergunta? Não, professor. O Kaique já entrou? Entrei, tô aqui. Opa, tudo bom? Bom dia. Beleza, bom dia. E aí, uma vez obtidas as expressões do campo elétrico e do campo magnético, a gente terminou a aula de ontem estudando, calculando 3 dos parâmetros que vimos na semana passada. Então, a partir da expressão do fasor campo elétrico, a gente obteve a onda de tensão. Então, para o cálculo da onda de tensão, uma integral de linha que tem que partir de um condutor e chegar até o outro condutor. E esse contorno tem que estar completamente num plano Z constante. E, fora isso, é um contorno arbitrário. Qualquer contorno que você utilizar vai dar o mesmo resultado. Mas, obviamente, a gente vai usar a linha de integração mais simples para o problema, que é integrar em ρ de 0 até A. O que a gente vai complicar? Então, para o cálculo da onda de tensão no cabo coaxial, o melhor é você pegar a integral de linha em cima do fasor campo elétrico e integrar de A até B, utilizando a coordenada ρ como variável de integração. Desse jeito, repara, a linha ela é paralela ao campo elétrico. Tem esse produto escalar ρ chapéu, né, ρ unitário, isso aqui vai dar 1. Eu integrando, passando as constantes para fora, passando aquilo que não depende de ρ para fora, fica simplesmente a integral de 1 sobre ρ de A até B, que é o logaritmo de B sobre A. Repara, então isso aqui tudo, ó, é uma constante que depende da intensidade do campo e da geometria da linha de transmissão. Mas não importa, a gente chama isso aqui de V0+, né? Lembrando que o mais vai ser sempre utilizado quando você estiver lidando com a componente de campo ou de onda de tensão propagando na direção Z positiva. Se você assumir propagação no sentido oposto, vai novamente dar uma constante, que você vai chamar de V0-. Para o caso da onda de corrente, mais uma vez é uma integral de linha, só que não é a mesma integral de linha, não é o mesmo contorno da onda de tensão. Vai ser uma linha ortogonal e circulando em torno do condutor. No caso aqui só tem um jeito, né? Circular em torno do condutor interno. E, obviamente, a gente não vai escolher um contorno fechado qualquer, a gente vai escolher um círculo, já que o nosso campo magnético ele só tem componente na direção φ. Então, este é o contorno que a gente vai usar. E o mais legal
Não depende do raio. Você pode escolher qualquer raio, desde que esse raio, obviamente, esteja entre A e B. Mas você pode escolher qualquer raio, porque a coordenada ρ, neste caso, vai sumir da integral. Repara, o nosso campo ele varia com 1 sobre ρ. Mas o arco, o infinitésimo de arco, é ρ vezes dφ. O dl aqui é ρ vezes dφ. Então, esse ρ aqui, ó, vai cortar com esse, indicando que eu posso escolher qualquer contorno e o resultado vai ser o mesmo. Além disso, escolhendo o círculo, ó, você vai ter esse produto escalar unitário. Tanto o campo como a linha de integração estão na mesma direção. E aqui a integral mais simples ainda, ó, porque como o integrando não varia com φ, todo esse termo é passado para fora e o resultado da integral é 2π. Então, novamente, ó, você tem aqui, multiplicando a exponencial complexa, uma constante, que depende da intensidade do campo, mas também da geometria da estrutura. Para o caso do cabo coaxial, essa é a constante. E a gente chama isso de I0+, que é a onda de corrente propagando na direção Z. E a gente viu na aula passada que a razão entre a onda de tensão e a onda de corrente é dada pela impedância característica dessa linha de transmissão. Então, se eu dividir esta expressão aqui, ó, que é a onda de tensão, por essa outra expressão obtida para o cabo coaxial, que é a onda de corrente, isso vai dar a impedância, a fórmula da impedância característica válida para o cabo coaxial. Então, aqui está a fórmula da impedância característica do cabo coaxial. Depende do dielétrico, repara, depende da razão da raiz quadrada da razão μ sobre epsilon, ou seja, depende da impedância intrínseca do meio, mas também depende da geometria. Ó. E aí, quando você vai numa loja comprar lá um cabo coaxial de 50 ohms ou um cabo coaxial de 75 ohms, isso significa que o fabricante escolheu devidamente a geometria para que este valor aqui, ó, dê os tais 50 ohms ou 75 ohms, ou seja lá o valor que precisar, né? Então, se você, por acaso, tiver acesso a um cabo coaxial na sua casa e souber, se você puder cortá-lo para obter a razão B sobre A, e souber qual é o dielétrico que compõe aquele cabo, e você souber, por exemplo, na internet, obter os parâmetros físicos desse dielétrico, você pode fazer essa conta e confirmar para ver se realmente o valor da impedância característica é aquele que está escrito no cabo. Ou, ao contrário, conhecendo o valor da impedância, que é um dado do fabricante, e sabendo as dimensões, você pode estimar a permissividade relativa daquele dielétrico, já que geralmente o μ é aproximadamente igual a μ0. A permeabilidade é praticamente a mesma do vácuo. Alguma pergunta? Bom, A então princípio, não. Oi, pode falar. Oi? Não, pode deixar. Beleza. Então, a gente parou na última aula, a gente viu essa transparência bem rapidamente, agora a gente está vendo com um pouco mais de calma. Vamos prosseguir para obter os demais parâmetros, a indutância, a capacitância, e como a gente já incluiu a perda no dielétrico, a gente vai calcular também a condutância, parâmetro G. Só que este vai ser obtido depois de termos obtido a indutância e a capacitância. Então, a gente vai primeiro obter a impedância e a capacitância, assumindo que o dielétrico é ideal, epsilon real. E aí vamos depois usar o truque do epsilon complexo e imediatamente obter a expressão da condutância e imediatamente verificar as relações que a gente fez, aquelas relações duais, caso sem perda, caso com perda. A gente vai verificar, pelo menos nesse exemplo, que todas elas batem. E depois disso a gente vai incluir as perdas no condutor da linha de transmissão para obter a resistência. Mas, por enquanto,
vamos na capacitância e na indutância. Então, a capacitância e a indutância, lembrando que elas são por unidade de comprimento, vamos primeiro assumir que o meio, o dielétrico, não tem perdas. O epsilon vai ser considerado real, puramente real, sem perdas primeiro. Então, a gente viu, não vamos repetir, na aula passada, que a capacitância por unidade de comprimento é dada pela raiz de μ, ou seja, o inverso da velocidade da luz naquele meio, dividido pela impedância característica da linha de transmissão, que a gente acabou de calcular. Perdão. Então, é simplesmente substituir a expressão do Z0, que a gente acabou de calcular, na verdade, o inverso dela, né? E lembrar que eta é a impedância intrínseca do meio, raiz de μ dividido por raiz de epsilon, e no final a gente chega nessa expressão aqui, ó. Então, a capacitância depende da geometria da linha de transmissão e também da permissividade do dielétrico no interior desse cabo coaxial. Essa é uma expressão que só vale para o cabo coaxial. E a indutância tem a sua relação, o Z0 passa para cima. A indutância é igual à impedância característica da linha de transmissão dividido pela velocidade da luz naquele meio dielétrico ideal. E, mais uma vez, a gente conhece a expressão da impedância característica para o cabo coaxial, e, no caso, essa vai ser a expressão para a indutância do cabo coaxial. Depende da geometria da linha de transmissão, no caso, o cabo coaxial, e da permeabilidade. E a gente sabe, inclusive dá para ver daqui, que se você fizer o produto L vezes C, vai dar raiz de μ. Aliás, vai dar μ vezes epsilon, né? Porque o raiz multiplica por essa raiz, vai dar μ vezes epsilon. É óbvio que você vai obter isso, ó, aqui também está claro isso. Se você multiplicar essa expressão por essa, vai sobrar μ vezes epsilon, que já era esperado. Está aqui, ó. E também vimos na aula passada que se a linha de transmissão não tiver perdas, a impedância característica também pode ser descrita como a raiz quadrada de L sobre C. Então isso daí não é igual, mas tem uma relação. Lembra um pouquinho a relação da onda plana, né? A impedância característica do meio é a raiz de μ sobre epsilon. No caso de uma linha de transmissão, essa impedância característica, que não é a impedância intrínseca do meio, a impedância intrínseca do meio é essa daqui, ó, raiz de μ sobre epsilon. Mas ela lembra, ó, é a raiz quadrada da razão L sobre C. Então a gente consegue observar isso dessas expressões. O que é óbvio, né? Porque saiu daqui. Então, se saiu daqui, é óbvio que isso tem que ser verdade. Porque essas relações, utilizando essas relações, que a gente chegou nessas daqui, ó. Bom, uma vez tratado o dielétrico da linha de transmissão como ideal, a obtenção da condutância é imediata. É só você pegar nessa expressão daqui, ó, e substituir o epsilon, ó, o epsilon que aparece aqui, ó, você vai substituir pelo epsilon complexo. E no caso, como estamos classificando o meio como dielétrico, não faz sentido usar aqui uma condutância, sigma, para representar isso aqui. A gente está assumindo um meio dielétrico. Então, a parte imaginária vai ser representada por menos epsilon duas linhas. E a parte real por epsilon linha. Então, no caso do dielétrico ter perdas, você vai pegar o epsilon ideal que aparecia aqui, ó, e vai trocar por esse epsilon complexo. E, ao mesmo tempo, a sua admitância não é mais só J ômega C. Você vai somar o G. Então, repara, antes, no caso ideal, você multiplica o C por J ômega. Essa é a admitância
relacionada à capacitância, né, para o caso do dielétrico ser ideal. Se houver perdas, você faz essa substituição. E aí é só igualar a parte real de um lado com a parte real do outro e a parte imaginária de um lado com a parte imaginária do outro. E aí, imediatamente, você obtém as expressões, não só para capacitância, mas para condutância também. No caso da capacitância, ela vai ter a mesma expressão do caso ideal, só que ao invés de você usar aqui o epsilon, você vai usar a parte real do epsilon complexo. Quanto que para condutância, você vai simplesmente substituir na expressão da capacitância o epsilon linha por ômega epsilon duas linhas. Essa relação que a gente viu na aula anterior. E aí, sem mais complicações, você obtém as expressões desses outros parâmetros que levam em consideração as perdas no dielétrico. Vão ser úteis mais adiante na hora de resolver os problemas usando o circuito equivalente da linha de transmissão. Só está faltando agora definir as perdas no condutor, como tratá-las. E aí sim a gente vai ter uma formulação geral para qualquer tipo de perda, desde que a linha seja ainda considerada linear, homogênea e isotrópica. Então, para terminar a transparência, eu só vou obter as relações que são semelhantes a estas daqui, ó, só que para o caso de ter perdas no dielétrico. Então, repara, observe que, no caso de haver perdas no dielétrico, a impedância característica da linha de transmissão tem essa representação mais geral. Se não houver perda no dielétrico, vai voltar a ser raiz de L sobre C. Mas tendo perda no dielétrico, ela é dada por essa expressão. E olha só que legal. É a mesma expressão que eu tinha no caso sem perdas, simplesmente trocando o epsilon pelo epsilon complexo. Ou seja, a gente não precisava ter feito tudo isso para obter a impedância característica. Bastaria pegar a expressão que a gente obteve na transparência anterior e trocar do epsilon pelo epsilon complexo. A gente já tinha dito isso antes. Então aqui estamos verificando que é isso mesmo. E a constante de propagação, ao invés de ser dada em função desse produto, o epsilon vai ser complexo. Então observa que isso daqui, se você fizer as substituições, vai dar ômega raiz de mi epsilon, onde agora o epsilon é complexo. Ou seja, o K é complexo. Beta menos J alfa. Então tudo se encaixa no final. O truque do epsilon complexo pode ser utilizado com sucesso, não só para obter os parâmetros de circuito distribuído, como também a constante de propagação e a impedância característica do meio. Repara que essa impedância característica, ela agora tem um valor complexo. Esse valor complexo significa simplesmente que a onda de tensão está defasada em relação à onda de corrente e vice-versa, por causa das perdas no dielétrico. Você passa a ter potência complexa, uma parte ativa e uma parte reativa. Alguma pergunta? Então, observem, para obter a condutância, é imediato. Você não precisa, você trata tudo como se fosse ideal e só faz a substituição da admitância G mais J ômega C e do epsilon complexo no final. Automaticamente você obtém as expressões completas, com contas relativamente simples. E idem para a constante de propagação e para impedância característica daquela linha de transmissão. O que não é tão simples quanto foi até o momento é a obtenção das perdas no condutor. É o próximo assunto, incluir as perdas no condutor. Até o momento, todas as expressões obtidas anteriormente assumiam condutor elétrico perfeito.
E outra coisa, vamos lembrar, mais no início dessas transparências, que nós vimos as condições necessárias para que uma estrutura guiada suporte a tal solução TEM. Alguém se lembra? São duas condições necessárias. Era a condição do campo. Não, tem que rever, mas eu lembro mais Pode ou falar, menos. tenha vergonha. Não, não é porque eu, o campo ele tinha que. É, peraí, o campo magnético ele tinha. Não, não, não. As Não. condições geométricas da estrutura, Ah, da linha. Pelo menos dois condutores não. devidamente isolados, Sim, e sim. essa é uma. E a outra? Tá, Um mas você tá falando para único uma geometria, meio. aquela geometria de condutor. Vou voltar atrás rapidinho. Vou sair daqui da apresentação, vou lá para trás Não, rapidinho. não, mas eu Mas é lembrei. para todos. Pelo menos um condutor, dois, perdão, devidamente isolados, né? Esse aqui é um caso particular. Linha É, bifilar, dois condutores isolados. Cabo coaxial, dois condutores isolados. Linhas de transmissão de energia elétrica, você tem até três. De repente tem até mais, mas eu não sou da área, não vou chutar. Então, repare, você precisa de mais de um condutor devidamente isolado dos demais. Mas essa não é a única condição. O meio tem que ser o mesmo, por uhum. causa da condição de contorno na interface entre dois meios diferentes. Ah, não, beleza. Eu tava confundindo. Eu tava pensando era nisso mesmo, mas Beleza. Agora, é, isso. Oi, pode falar. tem mais um slide aí pra frente Tem. que é, isso aí, Era isso daqui, isso ó. não, pois é, exatamente. Isso aí, Isso na aí foi uma. verdade, a condição é que o contorno ele tem que ser nulo, né? Não, isso aqui foi uma. Para não exagerar muito na matemática, eu tentei, com este exemplo, mostrar que um tubo oco apenas, sem nenhum outro condutor por dentro, não é capaz de propagar essa solução TM. Uhum, Isso aí tá. não é uma prova geral. Foi só uma tentativa de mostrar que o tubo não pode ser oco. Por exemplo, um guia retangular, ele não suporta essa solução. O guia circular não suporta essa solução. Para Não, não. suportar essa solução, tem que ter mais um condutor. Então, Uhum, em comunicações, os casos mais gerais são a linha bifilar, que o pessoal trança, né? A gente também chama de uhum. par trançado, ou então o cabo coaxial. Mas essa não é a única condição geométrica. Além dela, nós temos que ter um único meio. Essa onda, esse campo eletromagnético tem que propagar num único meio. Uhum. O K, Beleza. a constante de propagação, tem que ser a mesma. Uhum. Isso significa que o condutor tem que ser perfeito. Os condutores, né? É mais de um. Eles têm que ser perfeitos. Porque se ele não for perfeito, o que, é que vai acontecer? Se o condutor É, não os for meios vão perfeito, ser o que, é que vai diferentes. acontecer? Eles vão ter, eles vão ter, eles vão ser diferentes, né? O carro, Vai, vai ter perdas, né? campo penetrando É. dentro do condutor. Ah, mas é muito pequeno. Tudo bem, mas tem. É só bem pertinho da superfície, mas tem, entendeu? Então, nesses casos, o que vai acontecer é que a solução não é mais puramente TM. Então, não se esqueçam disso, porque daqui a pouco nós vamos fazer uma observação, que parece uma observação esquisita, mas tem a ver com o fato de que, a partir do momento em que a gente assume que há perdas no condutor, a solução deixa de ser TM. A pergunta, e agora, o que a gente faz? Não, aí o que a gente faz é assumir que o condutor é muito bom, quase perfeito, porque se não for, por que você vai usar isso para fazer a sua linha de transmissão? Você quer levar informação a uma certa distância?
Então, o cabo, o condutor tem que ter alguma qualidade. Então, a gente vai assumir que o condutor é muito bom, não é perfeito, mas é muito bom. E a solução ela não é TEM, mas é quase TEM. E por ser quase TEM, a gente ainda vai fechar os olhos para certas características que vão surgir e continuar resolvendo o problema como a gente vem resolvendo. Mas algumas observações vão ter que ser feitas, tá? Então, o que vamos fazer daqui para frente já vale na prática para considerar as perdas nos condutores. É assim que elas são consideradas, calculadas, mas tem que ser perdas localmente muito baixas. Se o condutor não for bom, as aproximações que nós vamos realizar daqui para frente não são boas. E, logicamente, que se ela não é boa, não serve para nada. Então, ou você escolhe um condutor melhor, ou acha uma formulação melhor para analisar o cabo horroroso que você arrumou para utilizar para fazer a comunicação. Tá? Então, a gente vai assumir que os condutores são muito bons, as perdas existem, elas se acumulam, por isso que elas têm que ser levadas em consideração, mas elas são localmente muito pequenas. Então, a nossa solução é quase TN. E aí a gente vai usar aquele conceito que a gente viu em ondas planas. Lembra que teve uma sessão lá no capítulo de ondas planas que a gente viu a incidência de uma onda plana na interface, na superfície de um meio muito bom condutor. Então a gente vai pegar o conceito, se vocês lembrarem, é o conceito de impedância de superfície. E vamos assumir também que esse condutor muito bom, obviamente que ele tem uma espessura finita, mas a profundidade de penetração é tão pequena, é tão pequena, é tão pequena, que ela é muito menor do que essa espessura finita. De tal maneira que aqui, ó, embaixo, o campo já é praticamente zero. Então, na hora de integrar nessa profundidade L, a gente vai assumir que o meio vai de zero a infinito. A gente vai assumir a espessura do condutor infinita. Isso é uma boa aproximação, desde que a profundidade de penetração neste condutor seja muito, muito menor do que a espessura finita dele. Se isso for verdade, aqui embaixo o campo já é quase zero. Então, se você estender a integral, que a gente vai avaliar daqui a pouco, para infinito, vai fazer diferença nenhuma. Tá? Só vai fazer diferença se essa profundidade de penetração for maior do que a espessura do condutor. Se o teu condutor for muito fininho, pode ser que a onda eletromagnética atravesse de um lado para o outro. Ele não é perfeito, ele vaza. Tá? Então, você tem que tomar cuidado. Se você tem algo que tem que ser isolado, essa espessura do condutor tem que ser maior do que a profundidade de penetração. E aí a gente vai usar o conceito de impedância de superfície para calcular a potência dissipada por unidade de comprimento. A gente vai fazer o ΔZ, a distância percorrida ao longo do eixo da linha de transmissão, a gente vai fazer essa distância tendendo para zero. Isso vai te dar as perdas nos condutores, porque é mais de um, por unidade de comprimento. E aí a gente define uma resistência por unidade de comprimento associada a essas perdas e vamos pôr essa resistência em série com a indutância da linha de transmissão. E assim a gente completa o circuito, provavelmente na próxima semana. Já vamos estar resolvendo problemas utilizando o circuito equivalente da linha de transmissão, e assim, se tudo correr bem, vocês vão saber de onde veio cada elemento, ao invés de simplesmente jogar o circuito da transparência e resolver problema, tá? Então, vamos lá, adiante. Como agora temos dois meios distintos, o dielétrico e o condutor, toda vez que a gente estiver falando das características do condutor, do metal, eu não vou usar C de condutor, porque senão vai ficar aqui εc, eu já estou usando εc para o epsilon complexo do dielétrico. Então, para o condutor, para o metal, a gente vai usar o índice M. Então, sigma M é a condutividade do metal, do condutor, epsilon M
é a permissividade do metal. Como ele é um condutor quase perfeito, é muito bom condutor, esse epsilon é praticamente igual ao do vácuo, epsilon zero. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar o M aqui, só para a gente saber de onde vem o parâmetro, caso ele apareça mais adiante nas equações. E vou fazer o mesmo para o μ, para permeabilidade. Num condutor linear homogêneo isotrópico, a permeabilidade é praticamente igual à do vácuo, μ0. Mas, de novo, eu vou deixar o M só para você saber de onde veio aquele parâmetro, né? Para não confundir aquilo com o parâmetro equivalente do dielétrico. Então, tudo que for condutor, tudo que for do metal, vai aparecer com índice M daqui para frente. E lógico que a gente vai fazer aqui só vale para condutividade muito alta, condutividade muito, muito maior que ômega epsilon do metal. Ou seja, no limite em que a condutividade tender para o infinito, matematicamente falando. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Não, Aqui, professor. então, beleza. Então, só lembrando aqui a fórmula da profundidade de penetração, que já foi obtida lá atrás na seção 2.6.9, ondas planas. Que vocês já devem ter visto também em eletromagnetismo, né? Profundidade de penetração. Sim, sim, já viu isso. Já. Então, a gente sabe do início do curso, se você quiser calcular a potência média dissipada por causa da condutividade, você tem que integrar no volume equivalente, na região onde você está fazendo o cálculo, o módulo do L quadrado vezes sigma dividido por 2. Lembrando que esse dividido por 2 é porque nós usamos fasores relativos ao valor de pico. Então a gente tem que achar aqui um volume para fazer esse cálculo. Como nós estamos querendo a potência dissipada no condutor, porque no dielétrico não precisa. Para o dielétrico, a gente já viu como incluir as perdas. No dielétrico, fechou. Agora é só para o condutor. Então, esse volume tem que ser no interior do condutor. Então, vamos observar que essa figura é meio infeliz, ela não é muito boa, mas isso daqui, ó, representa a superfície. Ó, isso aqui é a superfície do condutor. Por exemplo, eu peguei lá um trecho do cabo coaxial, isso daqui ó, representa ou a superfície do condutor externo por dentro do guia, ou a superfície do condutor interno. Ou seja, daqui para baixo é condutor, daqui para cima é o dielétrico que envolve, né, que forma essa linha de transmissão. Eu peguei essa superfície, no caso aqui ela está retangular porque facilitou a figura. E é a mesma que eu usei lá atrás em ondas planas. Então, para não ter que fazer outra figura, eu deixei essa. Mas, por exemplo, isso aqui deveria ser, no caso do cabo coaxial, deveria ser uma superfície cilíndrica, tá? Mas eu estou fazendo isso aqui só para ilustrar, só para ajudar a montar a integral no final. Então, essa daqui ó, é a superfície do condutor, para baixo o condutor, para cima o dielétrico. Eu vou assumir que esse condutor na prática tem uma certa espessura, mas eu vou assumir que ele é tão bom que essa espessura é muito maior que a profundidade de penetração. Então, para dentro do condutor, esse L vai acabar indo de zero até infinito, apesar do condutor não ter espessura infinita. E uma das variáveis de integração vai ser a distância z, que eu vou fazer tender para zero. Ou seja, uma dessas integrais aqui ó, vai ser em z, sendo que o ΔZ vai para zero, de maneira que essa integral vai sumir e vai ficar uma integral de superfície. E aí eu vou ter as perdas por unidade de comprimento por ΔZ. Isso vai ajudar a definir uma resistência por unidade de comprimento. Então eu já fiz isso aqui, ó. A integral em z já sumiu, ficou ΔZ no lugar, e agora eu estou integrando na seção reta, não é na seção reta da linha de transmissão, é na seção reta do condutor. No caso do cabo coaxial, um dos condutores, aliás, os dois, né, vão ter uma seção reta, que o externo vai ter uma seção reta que parece um anel, só que com a espessura indo para o infinito. E o condutor interno vai ter uma seção reta circular. Tá?
Bom, perdão. Nós vimos na seção de ondas planas que não importa a geometria ou o campo ou a polarização da onda incidente, dentro desse condutor quase perfeito, o campo se comporta como se fosse uma onda plana propagando na direção L. Então a gente sabe que o comportamento do campo no interior do condutor, caso a condutividade tenda para o infinito, é módulo do E ao quadrado, onde esse E é o E na superfície do condutor. E lá para dentro é elevado a menos alfa vezes a distância ao quadrado. Por isso que apareceu esse 2 aqui, ó, é ao quadrado. E o alfa, para não confundir com o alfa do dielétrico, eu coloquei alfa M. Ou seja, alfa é aquela parte imaginária do K, só que para o metal. E L vai ser a variável de integração, que no nosso caso a gente vai assumir de zero a infinito. Então, a integral na direção perpendicular à superfície, para dentro do condutor, a gente vai avaliar. E dessa integral dupla, vai sobrar apenas a integral no perímetro da seção reta do condutor, no perímetro do condutor. Antes disso, como é uma onda no interior do condutor, uma onda TM, a gente vai trocar um módulo do E ao quadrado por módulo de eta ao quadrado vezes módulo do H ao quadrado. Lembrando que eta é impedância intrínseca, no nosso caso, do meio condutivo. Por isso coloquei esse M aqui. É a impedância intrínseca do condutor. Só que se o condutor é quase perfeito, esse módulo de H ao quadrado é praticamente igual ao módulo do J, da densidade de corrente ao quadrado, que eu teria se na superfície, se o condutor fosse perfeito. E além disso, a gente sabe que a impedância intrínseca do meio é raiz de μ sobre epsilon. No caso, é o epsilon de um condutor. E sendo esse condutor perfeito, esse epsilon m é praticamente desprezível comparado com isso daqui, ó. Então, no final, nós chegamos na expressão do módulo do eta ao quadrado para um bom condutor. É dado por essa expressão aqui, ó. Lembrando que m significa que são parâmetros do condutor, do metal. Aí a gente substitui essas coisas todas na integral acima. A integral que sobra no perímetro do condutor, essa a gente não vai poder avaliar porque vai depender da geometria da linha de transmissão. Para o cabo coaxial é de um jeito, para a linha bifilar é de outro jeito. Então isso daqui a gente não vai poder resolver, a não ser que a gente dê a geometria da linha de transmissão. Mas a integral em L, a gente vai assumir que o condutor, né, tem espessura infinita, já expliquei por quê. E essa integral, ela sai, tem uma fórmula, ela é avaliada de forma fechada, e esse é o resultado. Como é uma integral de uma exponencial, isso é fácil, não precisa dar os detalhes, vocês conseguem obter esse resultado mole, tá? Depende do inverso do alfa, e vocês sabem que para um bom condutor, o inverso do alfa é a profundidade de penetração. Então, você tem essa fórmula que vai acabar juntando com essa fórmula do outro lado e vai sobrar apenas a integral do módulo da corrente ao quadrado, da densidade de corrente ao quadrado, integrada no perímetro do condutor. Essa integral vai ter que ficar indicada até que a gente defina a geometria do condutor. Daqui a pouquinho a gente vai exemplificar o cálculo para o cabo coaxial. A gente vai continuar o exemplo do cabo coaxial e fechar, obter o último parâmetro que está faltando, que é justamente a resistência por unidade de comprimento. E aí, utilizando conceitos de circuito, a gente vai dizer que essa potência dissipada por unidade de comprimento é igual à resistência desse dispositivo por unidade de comprimento, o R. Como os parâmetros vistos na semana passada, eu vou usar a letra R, como eu já usei a letra C, a letra L,
Mas isso aqui não tem unidade de ohms. Isso aqui tem unidade de ohms por metro. É resistência por unidade de comprimento. E, por definição, a potência dissipada é R sobre 2, porque o fasor é relativo ao valor de pico, módulo da corrente ao quadrado. É a fórmula usual de circuito. Que corrente é essa? É a corrente que flui no perímetro do condutor. Módulo disso ao quadrado. Repare que esta integral não é igual a essa. Aqui, ó, é a integral do módulo ao quadrado da corrente. Isso daqui, ó, é a integral da corrente módulo disso ao quadrado. Então, esta integral não vai cortar com essa. Isso aqui no final te dá a corrente ao quadrado. Aqui também vai dar, mas a integral é diferente, ó. E aí você igualando esta expressão com essa, chegamos na fórmula dessa corrente por unidade de comprimento. Repara que já é um cálculo mais chato de ser feito, ó. Ele não é tão trivial quanto foram os cálculos anteriores. Mas é fundamental que você leve em conta essa perda. Ela é localmente baixa. Repara, a condutividade, sendo um bom condutor, a condutividade é muito alta, tende para o infinito, né? Mas o R não é nulo. Ele tem um valor muito pequititinho, mas ele não é nulo. E se a sua linha de transmissão tiver um comprimento de muitos e muitos e muitos comprimentos de onda, essa perda que localmente é pequena, ela vai se acumulando e no final vai se transformar numa perda relevante. Se você não levar em consideração, você vai dimensionar errado o seu enlace. Se por acaso, eu vou escrever isso daqui porque é o caso, por exemplo, do cabo coaxial. No caso do cabo coaxial, por causa da simetria circular, o módulo do JS é constante, ou seja, ele não varia ao longo do perímetro. Então, se o módulo de JS for constante, esse JS ao quadrado passa para fora da integral, esse JS passa para fora da integral, e aí ele é elevado ao quadrado fora da integral, de maneira que esses dois termos ali se cortam. Um corta com o outro. E aí vai ficar o perímetro do condutor em cima dividido pelo perímetro do condutor ao quadrado embaixo. E aí você chega nessa fórmula simples, que também é usada para a linha bifilar, mas por outro motivo. No caso da linha bifilar, não tem simetria circular. Mas como o condutor é muito pequititinho, o pessoal fala assim, é quase constante, porque não tem como a corrente variar ao longo do perímetro, porque ele é pequeno. Então, para a linha bifilar, essa fórmula também é usada, mas aí é já mais aproximada. Para o cabo coaxial, não tem aproximação nenhuma quando você usa essa fórmula daqui. Alguma pergunta, pessoal? Tá baixa a sua voz. Ah, não, perdão. Não, tá tranquilo. Assim, né? Tem que dar uma estudada depois aí. Tá. Oi? Tá tudo certo. Você pode continuar. Beleza. Tá bom. Kaique, tranquilo? Tranquilo. Então, eu não sei agora se a gente vai resolver o problema, voltar no problema do cabo coaxial. Antes disso tem aqui, ó. Então, lembre, nesta fórmula, como já tinha falado antes, né? Toda vez que aparecer o parâmetro o índice M, refere-se à permeabilidade, à condutividade desse meio bom condutor. E na prática, essa permeabilidade é praticamente igual à do vácuo. Mas eu não vou dizer que é igual a μ0 para você entender de onde veio, para você saber de onde veio este parâmetro daqui, ó. Para você saber o que veio do dielétrico e o que veio do metal. Então, eu vou deixar indicado como μm, mas na prática é igual a μ0, tá? E aqui é a condutividade desse meio bom condutor. Então, antes de mostrar a tabela,
A gente vai voltar de novo para o cabo coaxial. E a pergunta é: determine a expressão dessa resistência por unidade de comprimento para o cabo coaxial. Então, como a solução é TM e a geometria do cabo coaxial tem simetria circular, o JS não vai depender da variável φ. Ele é uniforme ao longo do perímetro, tanto para o condutor externo como para o condutor interno. Então, aquela fórmula que a gente mostrou antes vale aqui no cabo coaxial. Estou repetindo a última fórmula. E no cabo coaxial temos dois condutores. Você não tem perda só num deles. Você tem perdas nos dois condutores. Então você tem que fazer o cálculo para os dois condutores e somar o resultado, né? São resistências em série. Então você soma os resultados. Se o condutor interno for o mesmo meio, o mesmo condutor do externo, muitas vezes é usado um tipo de metal para condutor interno e outro tipo de metal para condutor externo. Aí você tem que tomar cuidado e não pode fazer o que a gente vai fazer agora. Mas se os dois condutores forem o mesmo metal, então esta raiz quadrada é a mesma para os dois, de maneira que você só tem que, entre os parênteses, colocar o inverso do perímetro do condutor interno mais o inverso do perímetro do condutor externo. Se os condutores forem diferentes, é só você pegar essa raiz quadrada e trazer aqui para dentro cada termo com os seus parâmetros. Tá? Mas essa fórmula daqui é a que geralmente você encontra nos livros. Se não me engano, daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela com os parâmetros para 2 ou 3 geometrias diferentes de linhas de transmissão. Por o cabo coaxial, alguma pergunta? Então, reparem, a resistência por unidade de comprimento depende da geometria da linha de transmissão e dos parâmetros do condutor. Não depende dos parâmetros do dielétrico. Depende da geometria da linha de transmissão e dos parâmetros do meio condutivo, além da frequência, né? Raiz de ômega. Esse Oi. Perdão. Esse parâmetro é por comprimento, né? Exatamente. E essa resistência é por unidade de comprimento. Perfeito. Por isso que aparece aqui 1 sobre A, 1 sobre B. Vai ter unidade ohms por metro. Como a indutância é uma indutância por unidade de comprimento, é Henry por metro. A capacitância é Farad por metro. E assim vai. Então, o que fazer quando houver perdas no condutor e elas tiverem que ser consideradas? E geralmente, em comunicações, elas têm que ser consideradas porque a linha de transmissão é longa comparada com o comprimento de onda. Então, simplesmente, da mesma maneira como você incluiu a condutância G na fórmula da admitância, você vai incluir a resistência R na fórmula da impedância. Então, agora, se a linha não tivesse perda nenhuma, se a linha não tiver perda nenhuma, ia ser a impedância característica da linha, ia ser simplesmente raiz de L sobre C. Porque se não houver perda nenhuma, nem no dielétrico, nem no condutor, R e G são nulos, a gente recai naquela fórmula que a gente viu na aula passada. Se houver perda ou no dielétrico ou no metal, aí você inclui ou o R ou o G, aqui em cima na impedância, ó, R mais J ômega L, e aqui embaixo na admitância, G mais J ômega C. E fechou. Seu Z0, em princípio, vai ter um valor complexo. E caso isso aconteça, simplesmente significa que a onda de tensão e a onda de corrente estão defasadas entre si. Agora a constante de propagação.
Então, repara, antes você tinha LC igual a μ. Se houver perda no dielétrico, é só fazer esse epsilon complexo. Se houver perda no condutor, você tem que ter cuidado. Essa representação é que a gente vai usar. Ou seja, a gente foi na expressão anterior e simplesmente onde havia JωL, você soma o R. Como você fez aqui, ó. É o mesmo princípio por trás. Mesmo princípio. Só que tem que tomar cuidado, ó. Esse K não é mais ômega raiz de μ epsilon. Por quê? Não é mais, porque ele é complexo. Não é μ epsilon complexo, né? O epsilon do dielétrico. Repara, essa resistência R aqui é dada pela geometria da linha de transmissão, mas também pelos parâmetros do condutor. Então, esse K que está aqui, a gente vai continuar usando o mesmo símbolo, né? Vai continuar sendo a constante de propagação para aquela onda. Mas esse K não é mais ômega raiz de μ epsilon, epsilon do dielétrico. Esta solução não é mais uma solução TEM. Ela é quase TEM. Então, no caso, é porque aí você já está incluindo o condutor na jogada. Isso. Se não tiver perda no condutor, esse R some. Se este R, ó, presta atenção que isso é importante, se este R for igual a zero, aqui passa a ser igual. Se este R for igual a zero, mesmo que o G não seja nulo, isso aqui é igual, igual. A solução volta a ser TM. Mas se houver perdas no condutor e o R for considerado, isso aqui é diferente. Se as perdas, se esse R for muito menor que JωL, isso aqui é quase igual, quase TM. Entendi. Beleza? Tranquilo? Mas como daqui a pouco, não sei se na próxima aula ou na próxima semana, a gente vai resolver os problemas usando o circuito equivalente, você não vai precisar se preocupar com isso daqui, ó. Porque a gente vai resolver tudo em cima disso. Ou seja, a formulação que a gente vai utilizar ela é geral. Ela vai valer mesmo quando houver perdas, né? Tanto no dielétrico como no condutor. Mas havendo perda no condutor, sendo R diferente de zero, isso não é mais igual. Isso vai ser quase igual se o R for muito menor do que J, quer dizer, do que ômega L. J é, né? Vocês entenderam. Se o R for muito menor do que ômega L, então isso é quase igual. Mas não sendo, é diferente. Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Observe que se o R for diferente de zero, então a constante de propagação K, a gente vai continuar chamando isso de constante de propagação, a gente vai continuar definindo isso como beta menos J alfa, mas não é mais igual a ômega raiz de μ epsilon. Epsilon do dielétrico. Então, este K não se refere apenas às características do dielétrico. Tem esse R que depende das características do condutor, além da geometria. Tá? Então, esta é a observação que eu falei para vocês, que ia parecer estranho. Mas lembrando que agora a sua solução não é puramente TM. Ela é quase TM, desde que o condutor seja muito bom. Se o condutor for muito ruim, ela nem quase TM ela vai ser. Então, na prática, esse tratamento só é válido para bons condutores, ou seja, baixas perdas, ou seja, quando o R é muito menor que o ômega L. Então, eu vou apresentar aqui fórmulas que são utilizadas na prática. Embora isso aqui seja geral, você pode ir no MATLAB, programa isso, não precisa mais esquentar a cabeça, né? Mas a gente vai mostrar aqui aproximações para o caso do R
ser muito menor que ômega L, que às vezes essas aproximações nos dão equações que talvez ajudem a gente a visualizar melhor a física que está por trás dessa matemática. Então, o truque é sempre pegar o que é maior e passar para fora da raiz quadrada. E o que fica lá dentro tem um módulo muito menor do que 1. E aí você usa aquela expansão em série de Taylor usual. Eu não vou aqui dar os detalhes, vocês já viram isso trocentas vezes. Então, eu expandia essa raiz quadrada em 3 termos. 1 mais x mais x ao quadrado sobre 2, enfim. Aí troquei o x por esse negócio aqui. Ó. E aí você junta, né, o que é a parte real, enfim, aí você vai ou substituir essa expressão no Z0 ou no K e ver o que acontece. No caso, já estou com as duas aqui. Então, repara, se eu pegar essa raiz quadrada e substituir por isso, só os 2 primeiros termos. Eu coloquei esse daqui, mas não estou usando, só os 2 primeiros termos. Se eu substituir na expressão do Z0, eu vou ter isso daqui. Ora, quem é esse cara daqui? Ó? Quem é esse termo aqui de fora? É o Z0 para o caso do condutor ser perfeito. Repara, se o condutor for perfeito, mesmo havendo perda no dielétrico, se o condutor for perfeito, essa é a expressão do Z0, solução TEM. Então, na verdade, quando há perda no condutor, e se esse condutor for muito bom, simplesmente você vai ter o Z0 do caso ideal corrigido por esse termo aqui, ó, que tende para zero no limite em que o R é muito, muito menor do que ômega L. No caso da constante de propagação, ó, fazendo a substituição dessa raiz quadrada de R mais J ômega L por isso daqui, você tem essa expressão aqui, aproximada. Só peguei os 2 primeiros termos da expansão. Quem é este cara aqui fora? É o K que você teria se o condutor fosse perfeito. Ou seja, este cara daqui é o ômega raiz de μ do dielétrico. Este cara daqui é igual a ômega raiz de μ do dielétrico. Só que corrigido por isso daqui. Então, isto daqui é ômega raiz de μ. Complexo, se houver perda no dielétrico. Só que multiplicado por esse termo. Eu acho que eu falo isso aqui, ó. Então, se o condutor for muito bom, dá para ver dessa expressão que o K não é mais ômega raiz de μ. É ômega raiz de μ complexo multiplicado por isso daqui. Se essa perda for muito, muito menor que ômega L, é quase igual a ômega raiz de μ. Alguma pergunta? Não, professor, beleza. Beleza? Então, acho que nenhuma pergunta? Então, cuidado. A partir desse momento, a solução não é mais puramente TEM. Então, cuidado com essa observação aqui. Então, a gente vai esquecer isso e vai focar nestas relações aqui, ó, que são gerais. Elas valem para casos ideais, para casos onde só tem perda no dielétrico e também para casos onde há perda no condutor. Essas expressões são gerais. São elas que nós vamos usar para resolver os problemas a partir da próxima semana. E aqui a tabela que eu tinha prometido para vocês. Eu peguei isso de um livro muito bom, por sinal. Esse Posar aqui é um cara muito famoso, trabalhou muito com antenas impressas. Ele tem esse livro, que até a última vez que eu vi já estava na 4ª edição. Esse livro a gente poderia usar esse livro, inclusive, no curso, mas a gente não vai fazer isso. O Shen é um livro bom. Tá? Então, desse livro eu peguei essa tabela, mostra os parâmetros L, C, R e G
para 3 linhas de transmissão. Para o cabo coaxial, repare, são as mesmas fórmulas que a gente mostrou antes, ó, igualzinho. Lembrando que na notação do livro, RS é a resistência de superfície, é dada por isso daqui, ó. Ou seja, é igualzinho a nossa fórmula, tá? Para a linha de transmissão, aqui estão os parâmetros. A gente não calculou, tá? Repara que apareceu arco do cosseno hiperbólico, ou seja, vocês já viram que a matemática é um pouco mais elaborada. Mas essa fórmula é fácil de entender. Se esse raio da linha bifilar for muito pequeno, ou seja, se o perímetro for muito pequeno, o pessoal aproxima dizendo assim, essa densidade de corrente aqui, ó, como o perímetro é pequeno, ele é praticamente uniforme. E aí você tem a resistência associada a este condutor, cujo perímetro é 2πa, e somada com a resistência associada a esse outro condutor, que tem o mesmo perímetro. Ou seja, é como se fosse esta equação, só que com A igual a B. Por isso que deu isso daqui, ó. Então, esta expressão dá para explicar sem maiores traumas. Esta daqui dá para explicar porque ela vem dessa, simplesmente trocando o epsilon' por ômega epsilon duas linhas. Mas estas duas já não são tão triviais de serem obtidas. Um parênteses aqui. Vocês chegaram a ver cálculo da indutância e da capacitância para a linha bifilar em outra disciplina ou não? Não. Não. Tá. Então vamos continuar sem Não. ver. Aliás. Não. Em eletromag, Elson chegou a dar isso ou não? Não. Eu não tive aula com Elson. Não. Eu fiz com o Elson, mas eu não lembro dele ter dado isso, não. Tá, beleza. Não tem importância. Vamos continuar sem ver. As fórmulas são essas, não vou provar, tá? Esse aqui, ó, é um caso que não é um caso prático, porque é o guia de placas paralelas. São 2 planos condutores infinitos. Ou seja, você não vai encontrar isso em lugar nenhum, né? Mas, de qualquer maneira, aqui é mais fácil o cálculo, porque as linhas de campo são por exemplo, as linhas de campo elétrica são linhas perpendiculares às duas placas. Então, a geometria é muito simples. É muito fácil obter essas equações. Inclusive, se eu não estou enganado, o livro do Shen, o livro texto, ele utiliza não o cabo coaxial como a gente fez, mas este guia mais simples para obter parâmetros, né? Para explicar o que é L, o que é C, o que é R e o que é G. E aí, a partir deste exemplo, ele generaliza e chega na equação que a gente vai obter. Eu quis um caminho mais longo, porque eu acho que do jeito que eu fiz é mais geral, ou seja, eu espero que vocês tenham visto que o que a gente faz vale para qualquer linha de transmissão, independente da geometria. Mas esses parâmetros aqui são fáceis de serem obtidos. O livro do Shen, ele trata exatamente desse problema do guia de placas paralelas, ele chega facilmente, sem muitas contas, nessas expressões. Para o cabo coaxial também não é difícil, mas tem que fazer um pouquinho mais de conta. Aqui já é um pouco mais chato. A gente não vai mostrar aqui no curso, tá? Alguma pergunta, pessoal? Não, professor. Por exemplo, se vocês, eu não sei, eu sou muito velho, né? Vocês, não sei se lembram, quando vocês eram crianças, como é que era a TV, a antena interna de TV? Alguém se lembra? Aquelas antenas telescópicas que faziam V, aí você ficava puxando de um lado para o outro até o fantasma da imagem diminuir. Se alguém se lembrar, eu lembro. Tinha um cabo que ligava através de chave de parafuso, você conectava na TV lá por trás. Aquilo ali é uma linha bifilar de 300 ohms. Então, se você fizer a raiz quadrada de L sobre C, vai ter uma expressão para o Z0 que não está aqui. Não está aqui, mas depende, lógico, né? É só fazer essa razão e tirar a raiz quadrada. Então, você ajusta as dimensões
D, A, a permissividade do dielétrico que você usa, aquele plástico, para fazer essa linha de transmissão igual a 300 ohms. Essas linhas bifilares usadas antigamente para ligar TV, antena de TV na TV, eram linhas de 300 ohms. Então você ajustava as dimensões para isso aqui dar 300 ohms. Enfim, comentário só. Bom, se a gente imaginou, né, obteve expressões para baixas perdas no condutor, pelos mesmos motivos, você não vai querer usar um dielétrico ruim numa linha de transmissão, porque senão a ideia da linha de transmissão é justamente em comunicações, né, levar informação a longas distâncias com perdas razoáveis, né? Então, é também prático você usar dielétricos com baixas perdas. Então, se a gente já obteve aproximações para R muito menor que ômega L, faz sentido também obter expressões em cima daquelas onde o G, a condutância, é muito menor que ômega C. E as aproximações são essencialmente as mesmas. Tá? E aqui eu já estou indo além, já coloquei 1 sobre raiz de J ômega 1 sobre a raiz, porque isso vai entrar na expressão do Z0. Então, são as mesmas expansões de antes. Não tem nada aqui de diferente, a não ser as letras, né? O G no lugar do R e o C no lugar do L. Fora as letras, é a mesma filosofia, a mesma expansão em série de Taylor. E aí, jogando essas aproximações, essa daqui em particular, na expressão do Z0, nós chegamos numa expressão prática, né, que mostra como é o comportamento da impedância característica quando você tem baixas perdas, tanto no condutor como no dielétrico. Ou seja, a impedância característica é aquela da linha de transmissão ideal corrigida por este termo daqui. Ó. Se não houver perdas nem no dielétrico, nem no condutor, isso aqui é zero, passa a ser igual a raiz de L dividido por C. Caso contrário, tem isso daqui. E se as perdas forem muito baixas, esse termo aqui vai ser muito menor do que 1, se as perdas forem baixas. E aí você faz o mesmo para a constante de propagação. Ou seja, a constante de propagação, caso as perdas sejam baixas, vai ser aquela que você teria para o caso ideal, corrigida por esse termo aqui entre colchetes. E olha que interessante. Vocês conseguem achar uma coisa interessante nestas relações aqui, ó? Lembrando que são relações práticas em linhas de transmissão usadas em comunicações. Você consegue enxergar algo interessante nessas relações? Ó, aqui, ó. Hein? Aqui é menos, aqui é mais. Poxa, por que é menos e mais? É porque a raiz quadrada está no numerador e o outro, a raiz quadrada, está no denominador. Por isso que um deu menos, o outro deu mais. Mas o que isso aqui te diz? Bom, nossa, o que você me diz? O que isso aqui te diz? Você pode ter perdas no dielétrico e no condutor e calibrar isso de tal maneira que este termo cancele este. De maneira que a sua impedância característica volte a ser puramente real. Isso é importante em quê? Na hora de fazer o casamento de impedância com uma carga que você põe lá no outro lado. Isso aí é quase uma máxima transferência de potência. Oi? Isso é tipo para fazer uma maior transferência de potência, né? Não ter Isso, exatamente.
Só que isso não diminui a atenuação, ó. Ah, tá. Não diminui a atenuação. Você não está sumindo com a atenuação. Você não está sumindo com a perda. A perda existe. Mas Entendi. você consegue mexer na geometria, né? Entre outras coisas, para fazer com que este termo seja nulo, de maneira que você tenha facilitado o casamento de impedância. Porque além de você não ter a parte imaginária, você não tem essa variação com ômega aqui, ó, que é indesejado. Se você pensar num sinal de comunicação com ocupando uma certa faixa espectral, você tem isso aqui variando com a frequência, o que dificulta ainda mais casamentos de impedância. Quando a linha de transmissão com perdas possui este termo nulo, ela é chamada de linha sem distorção. Isso foi algo que foi vislumbrado pelo Heaviside no século XIX. Ele foi um dos caras que estudava as equações de Maxwell e ele projetou ele foi muito importante no desenvolvimento de linhas de transmissão para telégrafo com fio, né? Com esses estudos e com essa observação, isso também é conhecida como a condição de Heaviside. Ele conseguiu aumentar os enlaces de linhas de transmissão, diminuindo o número de repetidores ao longo da linha. Beleza? Então, ó, isso aqui foi uma observação que já foi feita há mais de 100 anos atrás. É possível usar as duas perdas e a geometria da linha para fazer com que esse termo aqui seja nulo. E essas linhas são conhecidas como linhas sem distorção, o que não é bem verdade. Mas você tem distorção diminuída, facilita o casamento e tem outras consequências que a gente vai ver na próxima quarta-feira, tá? A gente não vai falar tudo hoje, eu só estou antecipando aqui o resultado, tá? Bom, então se as perdas forem muito baixas, se você olhar para essa última igualdade aqui, ó, e igualar a parte real com parte imaginária, você vai ver que na sua constante de propagação complexa, a parte real beta, de onde sai comprimento de onda, velocidade de fase, velocidade de grupo, é praticamente igual ao caso ideal. Enquanto que a atenuação, dada pelo fator imaginário, alfa, é dada por essa expressão aqui, ó. Então, essas fórmulas não são gerais, tá? Essas fórmulas são válidas desde que as duas perdas sejam muito, muito, muito baixas. Atendam a essa desigualdade aqui, ó, por exemplo. Antes de prosseguir, alguma pergunta? Não, professor, beleza. Tranquilo? Então, sobre isso a gente vai falar mais na próxima aula. Não sei se tem algum outro comentário na perdão. Consequentemente, se as perdas forem muito, muito, muito baixas, então a velocidade de fase é praticamente igual à velocidade de grupo, é praticamente igual a 1 sobre raiz de μ ou seja, 1 sobre raiz de LC. Tá? Então, observe que a linha de transmissão com baixas perdas ainda apresenta distorção, apesar de baixa. É porque, embora a velocidade de grupo seja praticamente igual à velocidade de fase, isso aqui é um resultado importante, ó. As duas velocidades são praticamente constantes, ó, iguais e constantes. Então, todas as componentes espectrais da informação, em princípio, propagam com a mesma velocidade. Por isso que o pessoal chama isso de linha com baixas perdas, linha sem distorção, mas o alfa, ele não é nulo e mais, ele varia com a frequência. Então, a atenuação, ela é diferente para frequências diferentes. Mas lógico que pelo fato das velocidades serem praticamente iguais, independentes da frequência, isso diminui drasticamente a distorção do sinal. Tá? Então, estamos aqui colocando, em particular, a expressão anterior do alfa,
A gente sabe que, por exemplo, isso a gente já viu antes, a razão G sobre C é dado por ômega, epsilon duas linhas dividido por epsilon linha. Ou seja, esta razão é diretamente proporcional a ômega. E o R, a gente viu na expressão anterior, é proporcional à raiz de ômega. Então, o alfa varia e varia bem com ômega. Então, a atenuação, ela varia com a frequência. Logo, o alfa e, consequentemente, a atenuação dependem da frequência. Tá? Então, cuidado quando a gente fala assim, não tem distorção. Tem, ela é baixa, mas existe. E ela tem que ser levada em consideração. E essas equações ajudam na hora de você caracterizar a sua linha de transmissão. Para concluir a aula de hoje, ainda faltam 15 minutos, eu vou dar esse exemplo. Eu fui na internet há muitos anos atrás, não vou dizer o nome da fábrica, mas tem uma fábrica muito famosa, inclusive também é uma fábrica famosa por causa dos pneus. Além de pneu, ela constrói linhas de transmissão, no caso, cabos coaxiais. Então, eu estou mostrando aqui a geometria de um cabo coaxial em particular. O condutor interno é um fio de cobre. Depois você tem um dielétrico, não sei o que é isso, PE expanso, enfim, mas é um dielétrico. Aí você tem uma camada, uma fita de alumínio, e por cima da fita de alumínio você tem essa rede, essa blindagem, essa rede metálica. Por que isso é feito desse jeito? Para dar flexibilidade, para você poder dobrar um pouco esse cabo, senão ia ficar um negócio durão. Imagina se você colocasse cobre também como condutor externo. A sua linha não ia ter flexibilidade. Né? A aplicabilidade dela ia ser extraordinariamente limitada. Cabos assim existem, mas é em laboratório para fazer medidas muito precisas. Na prática, para instalar, levar sinal de TV a cabo, internet de um lado para o outro, as tuas linhas têm que ter uma certa flexibilidade. Então, no caso, essa flexibilidade mecânica é obtida fazendo com que o condutor externo seja uma fita de alumínio. Como a fita, né, é muito fininha, profundidade de penetração, né, tem que ser muito, muito, muito menor que a espessura, talvez não seja o caso aqui, ainda tem essa blindagem para não deixar o sinal sair lá de dentro. Então você consegue com isso a blindagem eletromagnética, ao mesmo tempo uma certa flexibilidade mecânica. Reparem que, neste caso, o condutor interno não é igual ao condutor externo. Então, por exemplo, naquela fórmula da resistência, tem que tomar cuidado, porque a condutividade do condutor interno aqui não é a mesma do condutor externo. Então, não pode usar exatamente aquela fórmula. Cada termo, 1 sobre o perímetro, cada termo tem que vir multiplicado pelas características do seu condutor. E, finalmente, a capa, né, para fazer a proteção, enfim, sujeira, água e por aí vai. E aí eu peguei no guia do fabricante algumas características que são úteis, são do nosso interesse aqui, do meu interesse, né? E vou passar para vocês. Entre tantas características, entre outras, é fornecido o diâmetro do condutor interno, diâmetro, não é o raio, é 2A, diâmetro, que nesse caso é 2,55 milímetros. O diâmetro do dielétrico, ou seja, o diâmetro do dielétrico é o diâmetro do condutor externo, 2B, que nesse caso é de 7,25 milímetros. A impedância característica da linha de transmissão, o Z0, que aqui é chamado de impedância nominal. Impedância nominal. Nesse caso é de 50 ohms, é uma linha de transmissão de 50 ohms. Outro parâmetro importante, repara, ele chama aqui de velocidade de propagação. Velocidade de propagação. Percentual. Ou seja, isso é a velocidade de fase, o VP,
dividido pela velocidade da luz no vácuo. Ou seja, quantos por cento da velocidade da luz do vácuo é a velocidade nesta linha de transmissão, essencialmente por causa do dielétrico, né? E aqui, ó, 80%, ou seja, a velocidade de fase nessa linha de transmissão é 80% daquela velocidade da luz no vácuo, ou seja, aproximadamente 3 vezes 10 a 8. Ou seja, 8 vezes 8, isso aqui dá mais ou menos 2,64 vezes 10 a 8 metros por segundo. E dos parâmetros de circuito, ele só fornece explicitamente a capacitância por unidade de comprimento, ó, picofarad por metro. Picofarad por metro. No caso, 82 picofarads por metro. As outras características estão escondidas dentro desses parâmetros que eu ressaltei. As perdas são dadas aqui, ó. É uma tabela que te dá a atenuação em dB a cada 100 metros. dB, depois a gente vai explicar como é que você usa isso para calcular coisas. É a atenuação em dB a cada 100 metros. Ou seja, se você tiver 200 metros, é só dobrar. Se você tiver 50 metros de cabo, é só dividir por 2. E por aí vai. O dB é bom por causa disso. Você pode ir somando ou subtraindo. Somar é a mesma coisa que multiplicar na escala linear. Subtrair é a mesma coisa que dividir. Então, quando você fornece em dB, é só você aplicar uma regra de 3, automaticamente você tem atenuação para outros comprimentos de cabo. No caso daqui, a referência é de 100 metros. Se fosse uma fibra ótica, eles iam dar por quilômetro, dB por quilômetro, né? Que as perdas são menores. Aí eu peguei uma frequência específica. Repara como a atenuação varia com a frequência. Lembra que o alfa varia com a frequência aqui, ó. Vai desde, no caso em megahertz, desde meio megahertz até 1 giga aqui, ó. 1000 megahertz é 1 giga. Então eu vou fazer os cálculos só para uma frequência, para não encher muita linguiça. Se vocês quiserem depois, vocês repitam para as outras frequências. Então, em 1 giga, as perdas, aí no caso você tem perda tanto no dielétrico como no condutor. Essas perdas reunidas te dão 14,9 dB de atenuação. Significa que se o seu cabo tiver 100 metros, o que sai do outro lado é 14,9 dB menor em potência do que entrou. Se você lembrar que 3 dB é a metade, significa que a 100 metros você perdeu muito mais do que a metade. Você perdeu quase 15 dB. Ou seja, se você dividir isso por 5, 15 dividido por 5 dá quanto? 3. 3. Ou seja, 100 dividido por 5, 20. Com 20 metros de cabo, você perde metade da potência. Hein? Isso é pouco ou é muito? Isso é muito. Muito. Com 20 metros de cabo, você perde metade da potência. Como assim? Ela esquenta. Você perde metade por causa das perdas no dielétrico e no condutor. E pela figura, isso aqui não é um cabo qualquer, é um bom cabo. Não é o melhor, mas é um bom cabo coaxial. Agora imagina quanto se perde de potência nessas ligações de TV a cabo de um lado para o outro se você usar o tempo todo o cabo coaxial. Pensa. Quanto você gasta à toa de potência. Pô, em 20 metros não é tanto assim. Pô. Você perde metade da potência em 20 metros. Vamos continuar. Ou seja, é importante ou não considerar as perdas? Às vezes não, né? Porra, claro que é, pô. Se você, já pensou, você vai dimensionar uma rede ou uma rede de computador, de internet, e não leva em conta as perdas? Pô, aqui, ó, um cabo não. comercial, É. 20 metros de cabo você perde metade. É lógico que você tem que levar em conta as perdas. E também no condutor. Não só no dielétrico, mas no condutor também. Qual é a pergunta? Não, mas é porque, tipo assim, 20 metros de cabo,
Não, se bem que isso aí é factível, né? Esses cabos geralmente são bem longos. Pô. Imagina, o cara chega com cabo. Lógico, nos sistemas atuais é fibra ótica, mas até o prédio, né? Bom, aí depende da região, porra. Depende da região. Mas de Uhum. qualquer maneira, por exemplo, aqui em casa entra cabo coaxial. Eu não sei até onde vai a fibra, se é que tem. Pô, imagina. E cabo aqui dentro é mais de 20 metros, porra. Beleza? Então tem sim que levar em conta. E ó, repare, a atenuação varia com a frequência, pior ainda. Ó. Ou É. seja, cada canal de TV vem atenuado de um tanto diferente. De alguma maneira, a empresa que distribui esse sinal tem que dar o jeito dela para fazer com que você receba. E geralmente o jeito é jogar potência para caramba para compensar isso daí. Vamos prosseguir, pessoal. Então a gente vai usar esse exemplo para, através dos dados fornecidos pelo fabricante, obter, exceto pela capacitância que já está dada, os outros parâmetros, indutância, condutância, de repente estimar a permissividade do dielétrico para essa frequência e por aí vai. É um exercício com um pouco de prática por trás dele. Se você fizer o caminho inverso dos parâmetros teóricos que a gente vai usar aqui no curso, você obtém esses que provavelmente são usados na prática. É só fazer o processo inverso de cálculo. Então, é um dielétrico, então vamos assumir que é razoável que a permeabilidade dele, repara que aqui não é do condutor, tá? É do dielétrico. A permeabilidade dele é a mesma do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7 henries por metro. Olha só, a permeabilidade já é uma indutância por unidade de comprimento, ó. Henries por metro. Bom, a geometria foi dada, você conhece os raios B e A do seu cabo coaxial. Então, ó, esta é a indutância por unidade de comprimento. Henries por metro. Unidade de comprimento. Assumindo que as perdas sejam baixas, se é um cabo comercial, eu vou assumir que as perdas são baixas, localmente pelo menos, né? Então, o beta, a parte real da constante de propagação, lembrando que eu não posso usar ômega raiz de epsilon, porque provavelmente tenho perda no condutor nessa situação. Então, eu vou usar aquela aproximação para baixas perdas, tanto no dielétrico como no condutor. Então, é ômega raiz de LC. E se eu fizer a definição de velocidade de fase ômega sobre beta, e para baixas perdas, se eu assumir que a velocidade de fase é igual, praticamente igual à velocidade de grupo, então essa velocidade é dada 1 sobre raiz de LC. Acontece que no guia, nos dados anteriores, foi fornecida a velocidade de fase. Se vocês lembrarem, 80% da velocidade da luz. A capacitância foi fornecida. A indutância, eu acabei de calcular, usando essa fórmula. Então, vou aproveitar e vou checar isso daqui. Ó. Eu já tenho do fabricante a velocidade de fase, eu tenho do fabricante a capacitância, e eu acabei de fazer esse cálculo. Vamos ver se está coerente? Então, se você usar os valores de L calculado e C fornecido, deu a velocidade de fase dá 2,42 vezes 10 a 8 metros por segundo. Se você dividir pela velocidade da luz no vácuo, dá 80,5%. Então está compatível com o que o fabricante te forneceu, arredondado, 80% da velocidade da luz no vácuo. Então está compatível o cálculo que a gente está fazendo até o momento. Da fórmula da capacitância, para o cabo coaxial, é 2π epsilon' dividido por esse logaritmo. Só que esse valor foi dado, 82 picofarads por metro.
Então, com esta igualdade aqui e conhecendo a geometria do cabo coaxial, a gente tem a fórmula, o valor, perdão, para a parte real do epsilon do dielétrico. No caso, esse dielétrico tem uma permissividade relativa de 1,54. Aí eu vou aproveitar, como as perdas eu estou assumindo baixas, então essa velocidade de fase deve ser mais ou menos 1 sobre raiz de mi epsilon. Mais ou menos, tá? Aí eu taquei os valores obtidos, e de novo obtive 80,52%. Olha lá. Então, conferiu. Esses cálculos, por enquanto, devem estar corretos. Isso daqui é só porque as perdas são baixas, tá? Isso aqui é particular, não é geral. Nós sabemos que, por uma linha com perdas baixas, a impedância característica é mais ou menos dada por essa equação. E o fabricante te deu como impedância característica 50 ohms. Ou seja, ele deu um valor real. Então, tudo indica, e na prática isso acontece, que o fabricante já fabricou aquela linha de transmissão para ter este termo zerado. Então, a gente vai usar isso como informação para obter os demais parâmetros, que a razão G sobre C é igual à razão R sobre L. Nós já temos a capacitância, nós já temos a indutância. Então, esta relação vai ser útil para obter os parâmetros que faltam, o G e o R. Aí eu aproveitei para ver se o valor de L e de C calculados, calculados anteriormente, se estão compatíveis com o que foi fornecido pelo fabricante. Se você fizer essa conta, dá 50,48 ohms. Então, houve ali um arredondamento, aproximadamente igual a 50 ohms. E a gente vai assumir que esta razão é aproximadamente igual a esta, que é definida como uma linha de transmissão sem distorção, para ajudar a obter os outros parâmetros, R e G. Isto é uma relação, mas eu preciso de outra, porque eu tenho dois parâmetros ainda para serem determinados, o R e o G. A outra relação é dada pela atenuação, que foi dada para nós em dB por 100 metros. Então, o que a gente vai fazer agora é explicar o que significa esse dB por 100 metros. Tá? Então, a gente sabe que numa solução quase TEM, o módulo do campo ele varia com E elevado a menos alfa vezes Z. E, consequentemente, o módulo do campo ao quadrado, que é proporcional ao vetor de Poynting, né, a potência, a densidade de potência, é proporcional a E elevado a menos 2 vezes alfa Z. Então, fornecer a atenuação em dB por unidade de comprimento é a mesma coisa que fornecer o valor do alfa. Então, naquela tabela, ele está te dando o valor do alfa para diferentes frequências. Aqui a gente só vai fazer o cálculo para 1 GHz. Mas ele está dando para você o valor do alfa em função da frequência. Só que ele não está dando o valor do alfa diretamente. Você tem que fazer uma continha. E é essa continha que a gente vai mostrar aqui. Quando ele dá o comprimento, no nosso caso, 100 metros, ele está dizendo o seguinte, que 100 metros depois sai uma potência menor de tantos dBs em relação àquela que entrou. É isso que ele está fornecendo. Então, por definição, a atenuação é 10 em dB, é 10 log da razão da potência que sai pela potência que entra, ao longo de um certo comprimento. Lógico, se esse ΔZ tender para zero, isso aqui dá 1. E aí não perdeu nada, dá 0 dB. Então você tem que dar um comprimento. Só que esta razão é igual a E elevado a menos 2 vezes alfa Z. Onde, no caso, você troca o Z pelo tamanho, pelo trecho de linha onde você está fazendo o cálculo. Usando
as propriedades do logaritmo, esse menos 2 alfa delta z você passa para fora. E aqui dentro fica o log, não é o log natural, viu, pessoal? Não se esqueça, que é o log na base 10. Não é o ln, é o log na base 10. Essa exponencial aqui, esse e elevado a 1 é conhecido, de maneira que você tem uma fórmula que te dá o alfa em função da atenuação em dB por delta z. E assumindo que as perdas são baixas, esse alfa é igual a isso daqui, ó, quase igual a isso daqui. Então, repara, você agora tem duas relações aqui embaixo e aqui em cima, que vão te dar os valores tanto do G como do R. Em relação a essa atenuação aqui em dB por metro, ou no caso dB por 100 metros, alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Vocês entenderam? Uhum. Isso aí. Aham. Beleza? Como a linha é sem distorção, ou seja, como isso daqui vai ser assumido verdadeiro, o que eu já fiz foi trocar, ó, substituir esta relação aqui dentro. Então, repara, se eu substituir isto aqui dentro, esse alfa é igual a isso ou igual a isso. Ou seja, você, uma vez calculado o valor de R ou o de G, você tem o outro direto desta relação. Tá? Ou seja, você precisa desta relação e desta para fazer os cálculos que estão faltando. Então, no nosso caso particular, foi dito que essa atenuação é de 14,9 dB a cada 100 metros. Então, eu substituí, repara que a atenuação então, é menos 14,9. Lembra que o alfa é positivo por definição. Se você obtiver um valor negativo, que provavelmente você esqueceu de colocar esse menos aqui, ó. Que quando a gente fala atenuação, a gente não fala assim, atenuação de menos 10 dB. A gente fala atenuação de 10 dB. Então, esse sinal de menos você tem que colocar. E aqui, ó, no lugar do delta Z, não pode se esquecer que, no caso, são 100 metros a referência. Se você fizer as contas, esse alfa, para a frequência de 1 giga, né, é de 0,017 nepers por metro. Repara como ele é pequeno. Repara como esse alfa é muito, muito, muito menor que o beta. E esse alfa leva em conta as perdas não só no dielétrico, mas também no condutor. Está tudo misturado aí dentro. Então, assumir que as perdas são baixas para resolver esse exercício foi bom. Os resultados são bons. Consequentemente, se você fizer as contas, né, vamos para os finalmente, a condutância, pelo menos para 1 giga, é de 3,4 vezes 10 a menos 4 Siemens por metro. Como você conhece o C, a frequência e o epsilon', com isso, então, você consegue estimar o epsilon 2 linhas para essa frequência. Então, eu fiz isso aqui. E a resistência, 0,87 ohms por metro. Olha lá, uma resistência boa. Então, provavelmente, boa parte das perdas vem do condutor. Hã? Não, eu não posso falar isso, né? Não, eu vou retirar o que eu disse, tá? Porque o fato de um ser maior que o outro não quer dizer... Porque um está em paralelo com a capacitância e o outro está em série com a indutância. Então, tem que tomar cuidado. Eu retiro o que eu disse, tá? O que eu falei não é verdade. Eu falei que as perdas no condutor são maiores que as perdas no dielétrico. Não é verdade. É o contrário, na verdade. Então, me desculpem, esse comentário que eu fiz é errado. Este valor ser maior do que esse não significa que a perda no condutor é maior do que a perda no dielétrico, tá? Retiro o que eu disse. Na verdade, na prática, é o contrário. A perda no dielétrico, se o condutor for muito bom, elas são sempre as piores. E aí eu parei por aqui o exercício, porque como o condutor interno é diferente do condutor externo, eu não vou agora chegar
no ponto de tentar estimar qual é a condutividade do condutor interno e qual é a condutividade do condutor externo. Então eu vou parar por aqui, ó. Mas, repara, eu tirei o raiz de sigma e enfiei aqui dentro, porque os condutores são diferentes. Então, para este cabo coaxial, esta é a fórmula mais apropriada. E a gente vai encerrar a aula nessa transparência. Alguma pergunta? Não, pessoal. Na próxima aula, a gente vai começar falando sobre a linha de transmissão sem distorção, que é a condição que o Oliver Heaviside determinou em meados, não sei a data de cabeça, mas meados do século XIX. O Heaviside ele teve uma importância extraordinária, não só no desenvolvimento das comunicações através de linhas de transmissão, mas também foi o responsável por pegar as equações de Maxwell e deixá-las no formato que a gente conhece hoje. O triangulinho de cabeça para baixo foi invenção desse cara aqui, ó, do Heaviside. O conceito de gradiente, divergente, rotação, isso já existia, isso não era novidade. Mas essa simbologia que permitiu reescrever as equações de Maxwell num formato mais menor, é a contribuição do Heaviside. Além disso, outros também fizeram isso paralelamente, mas ele sozinho, e aqui acabou também ficando famoso por isso, ele viu que as equações que o Maxwell propôs tinham muita redundância. O Maxwell propôs um monte, eu acho que eram 20 equações no final das contas. Ele percebeu que tinha muita coisa redundante ali, tinha muita coisa linearmente dependente das outras. Então, além disso, ele enxugou as equações naquelas 4 que conhecemos hoje. Dizem que o Hertz também fez isso de maneira independente, lá na Alemanha. O Hertz, além de provar, através de antenas, que a tal onda eletromagnética existia, ele também simplificou as equações de Maxwell. Mas acabou que, dizem, né, que o primeiro a fazer isso foi o Heaviside, além de ter inventado o símbolo do nabla, do triangulinho de cabeça para baixo. Tá? De qualquer forma, a gente vai estudar a contribuição de Heaviside, não para as equações de Maxwell, mas para a teoria de linhas de transmissão. A gente vai começar a ver isso na próxima aula. Alguma pergunta? A função degrau também é chamada de função de Heaviside. Isso, de Heaviside. Aí eu não conheço o suficiente para falar sobre isso. Aí eu não vou chutar, tá? Mas é verdade. Deixa eu parar aqui a gravação.